Então, hoje é. Espero que seja hoje mesmo, mas o nosso estudo hoje é o arrebatamento da igreja. Estou usando essa figura tão antiga, deve ter sido feita nos anos 70, eu acho. Eu me lembro de já ter visto ela muitos anos atrás. Eu procurei outra, mas eu ainda fico com esta, porque ela é bem chocante, né? Imaginando o Senhor Jesus voltando nas nuvens, os mortos ressuscitando aqui no cemitério e os crentes dirigindo, andando no avião, o piloto era crente, coisas desse tipo, né? Então, imagino, o artista foi muito bom, quem fez isso aqui nos anos 70, eu acho, mas imagina só o que vai acontecer no mundo no dia da volta do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja deste mundo. No final tem um vídeo, ah, mais ou menos 7 ou 8 minutos, bem chocante. Quero que você esteja até o fim e se prepare para ouvir esse vídeo, é bem chocante. Então, semana passada, ainda falando sobre Israel, na semana retrasada, falando na introdução e depois sobre Israel, o relógio de Deus, eu mencionei quais seriam os próximos eventos escatológicos, proféticos a serem cumpridos. E o próximo é o arrebatamento da igreja, que nós vamos estudar hoje. Não tem nada mais profeticamente da Bíblia que nós aguardamos. Todas as profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento foram cumpridas até aqui. Então, o próximo é o arrebatamento da igreja. Há outras cumpridas ainda, profecias ainda a serem cumpridas depois do arrebatamento, mas a próxima é o arrebatamento. A última profecia cumprida foi em 1948, quando Israel se tornou um Estado de novo e os judeus voltando para sua pátria, ainda estão voltando e vão voltar até o final da tribulação, mas o próximo é o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver esses dois textos clássicos de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 daqui a pouco. Depois disso, então, ou pode ser ao mesmo tempo, vem o anticristo, que vai ser o ditador mundial. Ele não vai vir como anticristo, vai vir como fazendo um negócio de paz com Israel, vai fazer uma proposta de paz. Por isso temos que ouvir esses tratados de paz que a ONU está organizando, os Estados Unidos acabou de assinar com aqueles países árabes, como eu falei semana passada, porque tudo que o mundo está procurando é uma paz mundial, especialmente com Israel. E quem vai promover isso, finalmente, com o mundo todo, vai ser o anticristo. Nós vamos ver isso em Apocalipse, em Daniel 9, especialmente. E depois, então, começa os 7 anos de tribulação, isso é perfeitamente em Daniel 9, você vai ver semana que vem. E durante a tribulação, muitas coisas vão acontecer, os 6 selos e várias outras coisas, depois das 7 trombetas e 7 taças, muita coisa triste vai acontecer no mundo inteiro, e Deus vai lidar com Israel, e Deus vai lidar também com essa coisa chamada Babilônia, que nós vamos ver lá na frente, Babilônia, que na verdade vai ser o Vaticano, e Deus vai tratar com eles, o que eles têm feito no mundo todo. Depois haverá um conflito mundial, uma guerra grande, enorme, o mundo inteiro dentro de Israel, contra Israel, e Jesus, não vejo a hora de a gente chegar lá. Jesus vai voltar para lutar contra o mundo inteiro, os exércitos do anticristo. Então Jesus volta, faz essa batalha contra os exércitos do anticristo e vence, protegendo Israel. E aí então Israel vai dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aguarde. Isso aqui é só como dizem em inglês, sneak peek. É só um trailer do que tem pela frente, tá bom? E o julgamento das nações, Jesus vai separar o cordeiro das ovelhas e cabrito das ovelhas, fazer a separação das nações, e as nações crentes vão entrar junto com Israel, e Jesus vai amarrar Satanás por 1000 anos, glória a Deus, e depois estabelecer o seu reino milenar por 1000 anos, enquanto Satanás está amarrado, Jesus está reinando, sentado em Jerusalém no seu trono. No final de 1000 anos haverá uma nova rebelião, Gog, Magog e outras coisas que vão ter, nós vamos ver depois. Então haverá essa última rebelião no final do milênio e depois disso, então, ressurreição dos ímpios para ser julgado e novos céus, nova terra e eternidade. Glória a Deus. Então isso é o que vai acontecer. Mas o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. É importante estudar sobre o arrebatamento da igreja? Incrível. É muito importante. Todas as igrejas deviam estar pregando sobre isso nessa
ocasião que nós estamos vivendo, mais do que nunca, tão perto para acontecer um grande evento desse. Mais do que tudo, nós temos que estar alertas sobre o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco, de repente, hoje, não estamos mais aqui e o mundo vai ficar perguntando: o que aconteceu? Cadê os crentes? Nós temos que alertar eles, e eles vão saber o que aconteceu. Então, o arrebatamento, por ser o próximo evento a ser cumprido, é de alerta, de suma importância para todos nós e para a Igreja de Jesus Cristo, e o mundo tem que saber. E quem vai falar? Nós. Está na palavra de Deus, mas eles não sabem. Então, nós temos que abrir a nossa boca e alertar para os crentes, para os incrédulos, sobre esse grande próximo acontecimento escatológico. O estudo é importante porque ele mostra Deus em todo o seu plano escatológico, plano dispensacional. Deus tem as dispensações em que ele trabalhou no Velho Testamento, atualmente a era da igreja, depois e cada um. E o arrebatamento inicia uma nova era, uma nova dispensação. Então, o arrebatamento é importante porque ele proclama corretamente o plano do nosso maravilhoso Deus, completando o seu plano para a igreja e também para com Israel. Muito importante a gente estudar sobre isso hoje. A igreja deve saber, deve ficar alerta, deve vigiar, como Jesus falou para a igreja, para os discípulos, vigiai, e nós vamos ter que anunciar. Irmãos, nós estamos aqui estudando não para nós mesmos, como a Helena bem orou. Nós temos que pedir perdão que não temos feito, mas nós temos que fazer. É a nossa tarefa. Tá bom? A razão que nós estamos estudando o assunto não é para ficar só para nós. Ai, que bom, Jesus vai voltar, já sei. Não, é para nós anunciarmos. Temos que proclamar. Graças a Deus, muitas pessoas estão estudando, acompanhando o nosso estudo. Vocês, eu creio que vocês estão passando para outros também, para seus amigos, os vídeos que nós estamos, já está gravando para nós, nós vamos editar. Fique tranquilo, não está mostrando carinha de nenhum de vocês que não gosta de aparecer, e nem os que gostam de aparecer não está mostrando nada. Mas passa para frente. Eu passei para várias pessoas, uma irmã passou para um outro grupo, ela falou: pastor, tem centenas de pessoas acompanhando esse estudo, centenas. Eu estou recebendo várias comunicações de vários que querem saber mais, estão perguntando quando vai ter o próximo, e é um por semana. Semana que vem, infelizmente, eu já disse, não vamos ter, então vamos falhar uma semana com esses estudos, tá bom? Mas eu vou dar tarefas para vocês que estão participando aqui. Então, mas é a nossa responsabilidade de ficar alerta, saber o que está acontecendo, vigilante e anunciar ao mundo todo essa verdade. Assim como nós anunciamos o Evangelho, anuncia isso como parte do Evangelho. Algumas definições para a gente entender o que é o arrebatamento, o que vai acontecer no arrebatamento, tá bom? Da onde veio esse nome, o arrebatamento da igreja? Veio da Bíblia, certo? A definição geral que você vai ler aqui nesse livro vai ser todos os livros de teologia e escatologia que fala sobre o futuro, sobre as profecias, que vai falar sobre o arrebatamento, ele vai dar essa definição mais ou menos assim. O arrebatamento é o evento glorioso da volta iminente de Jesus para buscar a sua igreja. Jesus vai ressuscitar os crentes que já morreram, nossos irmãos que já morreram, que eram salvos, vão ressuscitar nesse dia, e Jesus vai arrebatá-los e vai pegar os crentes que estão vivos, vamos ser reunidos com Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é arrebatamento. Essa definição vem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, que nós vamos ver já já. Uma definição desses dois versículos, baseado nesses dois versículos. 1 Coríntios 15, 51 e 52, só dois versículos. Paulo concluindo, falando sobre ressurreição, a importância da ressurreição de Jesus, a nossa. Ele falou: eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Se Jesus voltar hoje, eu não vou morrer. Verdade ou não? E você também. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando, Paulo? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao soar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós
seremos transformados. Quando Paulo disse isso, ele pensou, ele estava esperando o volta de Jesus, ele falou em nós, quer dizer, ele estava esperando que Jesus voltasse nos dias dele, e não ia experimentar a morte. E nós, vamos falar agora, nós que estamos vivos, nós seremos transformados, e os nossos irmãos que já morreram ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor. Que lindo, que quanta promessa, que anima a gente, que a vida não acaba com a morte para o crente. Só já estamos lá e agora vamos ressuscitar e viver com o Senhor Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses é tão clássico quanto esse que acabamos de ler, e Paulo diz, mesmo Paulo, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, ele não está inventando nada, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. É aí a palavra. Arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilhoso texto da palavra de Deus. E combina perfeitamente com 1 Coríntios. Então, isto é o arrebatamento. É baseado nesse versículo e em vários outros que nós vamos ler dos evangelhos também. E nós vamos estudar sobre esse assunto hoje. Mas essa é a definição. Agora, uma definição do dicionário, lexicográfica. O termo arrebatamento, a gente não usa muito, foi arrebatado, não, a gente não usa esse termo, não é? Arrebatar, tomar. Arrebatar é a palavra quase que tomar, ser raptado, tomado com força. Então, deriva dessa palavra raptus, em latim, significa ser arrebatado com força, rapidamente, tomado rapidamente, raptado, desse jeito. Não no sentido de rápido, como a gente conhece. O termo latim raptus vem do grego, que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4:17, harpazo. E harpazo, a palavra grega, significa arrebatado, tomado. Está em 1 Tessalonicenses 4:17. Então, é um termo bíblico. Arrebatamento é um termo que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 4:17. Qual a natureza do arrebatamento? Primeiro, é literal. Como nós já dissemos, vamos estudar a palavra de Deus literalmente o máximo possível, entender literalmente o máximo possível. Já falei isso 2 vezes, semanas passadas. Ela é literal. Então, temos que tomar isso como literal. Jesus volta e vai nos tirar daqui, assim como vai ressuscitar os crentes que já morreram. Então, não é nada figurado. Esquece qualquer figura que o pessoal usa por aí sobre o assunto. É literal. Imagine isso acontecendo literalmente. Pode acontecer. E vai acontecer. É quando? Iminente. A palavra iminente significa não sabemos quando. Lembra Jesus falou? Ninguém sabe o dia ou a hora. É iminente. Não sabemos quando. Vai ser, como Paulo diz, não abrir e fechar de olhos. Pronto. De repente. Iminente. E vai ser súbito, de novo, de repente, repentino. A gente não está esperando. É como um ladrão, ele fala, Jesus fala, né? É como um ladrão. Ninguém está esperando um ladrão e de repente você está lá no seu carro e passa tudo aqui. Já. É assim, desse tipo. De repente, sem. Está anunciado e tem que estar esperando, mas de repente você já sabe, não é? Será também em 2 fases. E essa é a parte complicada e é aqui que muitos se enganam, muitos têm um mau entendimento do arrebatamento, porque há 2 partes da volta de Jesus. Deixa eu explicar para vocês nesse quadro. As 2 fases da volta de Cristo. A primeira é o arrebatamento. Então, Jesus volta, ele não desce na terra, ele volta, ressuscita os crentes mortos e toma os crentes vivos, arrebata os crentes vivos e nos leva para o céu. Okay? A tribulação continua aqui na terra, passa 7 anos de tribulação, isso é bem claro, nós vamos estudar sobre isso, porque eu sei que é 7 anos, porque Daniel diz que é 7 anos.
Então nós vamos passar 7 anos, o mundo vai passar 7 anos, e aí no final da tribulação Jesus volta de novo com a igreja para a terra. Então são duas fases. A diferença está aqui. No arrebatamento, o arrebatamento será antes da tribulação. Já a segunda vinda será no fim da tribulação. No arrebatamento, os crentes vão ao céu. Na segunda vinda, em Apocalipse 19, os crentes vêm para a terra com Jesus. Quer dizer, a gente já está lá, agora a gente vem com Jesus. Jesus vem nos ares no arrebatamento. E aqui, Jesus vem para a terra e põe os pés dele na terra para lutar contra os exércitos do anticristo. Arrebatamento não está mencionado no Velho Testamento. E aí que muitos dizem, não, então não haverá arrebatamento. Paulo diz que haverá. Mas o Velho Testamento não fala. E a razão que não fala é porque os profetas do Antigo Testamento, eles olhavam picos. Eles olhavam, Jesus vai voltar, mas eles não viam nada depois. Eles nem viam muito bem a morte de Jesus. Mas Jesus vai vir, o Messias vai vir, por isso que muitos estão esperando até hoje. O Messias vem, ele morre, ressuscita, volta para o céu, e Jesus disse, edificarei a minha igreja. Eles não veem a igreja no Velho Testamento, não tem a palavra igreja, não existe essa dispensação na visão do profeta. Isso é no Novo Testamento. Jesus inicia um novo plano com a igreja, quando Israel rejeitou o Messias. Então, não é mencionado no Velho Testamento, mas ele é predito. A segunda vinda é predita que Jesus vai voltar. Então, Daniel mesmo fala muitas vezes disto. Então, a segunda vinda, sim. Então, muitos pensam que Jesus volta no final da tribulação, porque o Velho Testamento fala da volta no final da tribulação. Então, mas eles perdem isso. Envolve apenas os cristãos do arrebatamento. Só os cristãos, crentes e mortos, que vão estar envolvidos nisto. Já na segunda vinda, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, isto é outro engano também dos pós-tribulacionistas, porque ele só vem essa parte que Jesus fala, mas ele está falando da segunda vinda. E nós temos que estudar cuidadosamente sobre essas duas passagens, essas duas verdades do arrebatamento e segunda vinda, porque senão pode se fazer muita confusão, e muita confusão tem sido feita no meio evangélico por não entender a cronologia. Por isso esse livro que vocês têm em mãos é muito importante para entender os passos e é seguido através da palavra de Deus, Daniel e Apocalipse juntos. Nós vamos entender isto. Então, quando Jesus vem, nós vamos embora daqui e começa-se a tribulação. Quando ele volta no final da tribulação, ele luta contra os exércitos do anticristo, defende Israel e começa o seu reino milenar. É claro, o mais claro possível que a gente podia colocar está desta maneira. Há várias posições sobre o arrebatamento. Então temos que mencionar um pouquinho aqui. O nosso livro, o texto que você vai ler, espero que tenha, que você leia, ele fala sobre elas. Existem várias. As 3 maiores ou mais conhecidas, eu vou colocar aqui nesse estudo de uma maneira abreviada, ok? Mas temos que entender sobre essas visões, entendimento, posições diferentes sobre o arrebatamento da igreja. A primeira é a chamada visão pré-tribulacionista, ou seja, Jesus vem antes dos 7 anos de tribulação. Essa é a que nós vamos defender, essa é a que a grande maioria dos teólogos que interpretam a Bíblia literalmente, como eu já falei para vocês nas 2 últimas semanas, que nós fazemos um estudo das profecias, entendendo e encaixando elas cronologicamente, dispensacionalmente e literalmente, você vai entender essa visão. Eu vou dizer, essa visão não é famosa. Eu já disse para vocês uma vez isto. Nós somos minoria entendendo isto. Muitos não ouviram, não ouvem. E sabem que existe essa posição, mas não seguem essa posição. Porque não são muitos que estudam a Bíblia dessa maneira. Eles são bons em várias coisas, mas infelizmente eles não vêm, especialmente nesse ponto tão importante que nós estamos vendo sobre profecias para serem cumpridas, arrebatamento, tribulação e todas as coisas que Apocalipse fala. Muitos veem essas coisas sendo já para hoje, então não vem como nós estamos vendo aqui. Então essa é a visão pré-tribulacionista. O que vai acontecer? Vai acontecer que no passado
Velho Testamento, Deus estava tratando com o povo de Israel, tinha as profecias sobre o futuro, eles não falavam nada sobre algumas coisas aqui. Eles falavam sobre o Messias vindo, e uma profecia, ou algumas, falavam sobre a morte dele, mas eles não viam. Então, aqui o Senhor Jesus vem pela primeira vez, vive aqui 33 anos, alguns por aí, morre, ressuscita, e ele diz, antes de ressuscitar, ele diz, edificarei a minha igreja. Primeira vez que se ouve. Então, Jesus edifica a sua igreja e esta é a era que nós estamos vivendo. A era da igreja. Já se passaram 2020 anos. E aqui estamos. E Jesus disse, antes de subir para o céu, eu volto, eu vou voltar, sem demora. Aguarde. Paulo escreveu o que nós vamos ler hoje. Os profetas escreveram algumas coisas, mas sobre o arrebatamento, basicamente foi Paulo quem falou sobre o arrebatamento da igreja. Então, esta era que nós estamos vivendo. Imagina que Jesus volte em 2020. Hoje, Senhor Jesus, por favor, vem, Senhor. Não, mas tem gente que não ouviu ainda. Então, tá bom, Senhor Jesus, quanto for a tua vontade, mas nos ajude a anunciar essa verdade. Se for hoje, o que vai acontecer? Conforme o texto que nós já lemos, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, se for hoje, imagine a soar da trombeta, Jesus volta. Notou? Jesus volta. Ele não vem na terra, ele fica nos ares, nos aguardando, ou para nós vamos subir. Então, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa eu mostrar de novo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, Senhor, depois nós seremos arrebatados e estaremos juntamente com eles, e o Senhor nos leva para o céu. Os mortos e os crentes levados para o céu. Passou isso, começa a grande tribulação. 7 anos de tribulação. Terminou a tribulação, a segunda vinda, eu falei, arrebatamento e segunda vinda de Jesus junto com a igreja, e ele vem para estabelecer o seu reino milenar neste mundo, sentado no trono em Jerusalém. E aí depois acaba os 1000 anos, Satanás preso, está preso aqui, vai mandar para o inferno e tudo mais, e tem o julgamento final e começa novos céus, nova terra e a eternidade. Essa é a visão pré-tribulacionista. Nós vamos daqui para frente. Semana que vem vamos estudar essa parte aqui em Apocalipse. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A visão pré-tribulacionista. Ela é defendida pelos teólogos que usam essa interpretação profética, bíblica, literal, dispensacionalista. A visão está de acordo com os dois textos que eu já mencionei. Então, essa é a repetição. A visão pré-tribulacionista defende o arrebatamento, que é a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, como diz Paulo diz para Tito, em Tito 2,13. É a bendita esperança. É a nossa esperança. Nós não somos desse mundo. Aguardamos o nosso noivo, o Senhor Jesus, voltar. A igreja será livre, então, da ira de Deus, que é a grande tribulação. A melhor prova que nós temos do arrebatamento da igreja ser antes da tribulação é a interpretação literal, cronológica, como nós estamos estudando, usando o Apocalipse e Daniel juntos, e nós vamos estudar a seguir nas próximas semanas. Essa é uma outra visão muito interessante. Não é famosa, é menos famosa do que a nossa. Mas é interessante. E eu já estudei muito. Eu gostaria de seguir eles, mas não tem muitas provas. Falhem em algumas coisas a ideia deles. Às vezes eu acho que seria bom a igreja passar pela tribulação um pouquinho. A igreja que está hoje seria muito bom passar um pouquinho, mas não sou eu que mando, tá bom? É o Senhor Jesus e o plano dele é daquele jeito como nós vemos. Mas existe a visão mid-tribulacionista, ou no meio da tribulação. Eles creem, como nós, até aqui, que estamos na era da igreja, eles estudam dessa maneira, mas eles veem a tribulação acontecendo bem no meio da tribulação. Passa 3 anos e meio, de suposta paz, e quando começa a grande tribulação, os 3 últimos anos e meio, eles dizem que Jesus volta. Só que eles põem isso no meio da tribulação, não antes da tribulação. A visão é interessante, como eu disse, eles pegam para provar isso algumas coisas, mas primeiro ele diz que ao soar da última trombeta, e aqui em Apocalipse,
Aqui em Apocalipse, o que acontece? Diz que haverá as trombetas e haverá a sétima trombeta. Então eles põem a sétima, a última trombeta. Lá não fala em 1 Coríntios 15, não fala a sétima trombeta, fala a última trombeta. Então ele diz que a última trombeta é a sétima trombeta. O ponto é que quando você ouve a sétima trombeta, não acontece um arrebatamento. A igreja nem está lá. A igreja não é mencionada a partir de Apocalipse 4. Quando Apocalipse 4 diz, suba para cá, acabou, nunca mais menciona a igreja. Ele mencionou muitas vezes antes e não fala mais nada de igreja. Então não tem igreja lá em Apocalipse 11, no meio da tribulação. Então esse é o ponto que eles, eu creio, eles falham. Mas a visão é importante. Então eles usam esse texto, 1 Coríntios 15, 51 e 52, mas ah, esse comentário eu tomei do Dr. J. Dwight Pentecost. Dr. Dwight Pentecost tem esse livro, eu li em espanhol nos anos 90, 80, acho. Things to Come, a Study in Biblical Eschatology. Excelente, olha a grossura do livro. Eu li em espanhol naqueles anos, porque não tinha inglês, e nem muito menos em português. Hoje tem em português, o título do livro é Manual de Escatologia. Achei até um bom nome, Manual de Escatologia, mas aqui é Things to Come, coisas por vir. E em espanhol é Eventos del Porvir, Los Eventos del Porvir, acho que é isso. E, então, Dr. Pentecost, eu conheci ele pessoalmente no Brasil, nos anos 1970 e tal, e ele esteve lá no Brasil, conheci, mas não falei nada com ele, eu nem falava inglês nem nada na época. Mas eu vim para cá, para os Estados Unidos em 2001, e eu fui direto para a igreja dele. Nós frequentamos a igreja dele por 3 anos. Ele não era pastor, mas ele era professor no seminário. Frequentamos, era vovô dos meus filhos, então amamos muito esse homem. Homem de Deus. Ele assinou o meu livro, né? Aqui, tem a assinatura do Dr. Dwight Pentecost, está aqui. Então, esse grande homem de Deus foi o meu professor no seminário. Aprendi com ele, nesse livro aqui, sobre escatologia. Por isso que eu amo, dessa maneira, a interpretação. Se puder, compre esse livro. Mas o que ele diz? Ele diz assim, olha aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52, falando da trombeta, ele diz, não pode ser confundido com a sétima trombeta de Apocalipse 11, 15. Ele falou, a última trombeta que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele falou, essa última trombeta aqui não está numa ordem, ele não fala primeira, segunda, terceira e última, só fala a última trombeta. Então ele diz, a palavra trombeta que está lá é uma palavra, ele diz assim, anuncia um fim de era da igreja na terra. Essa última trombeta acabou a era da igreja na terra. Sai a igreja daqui, vai para o céu e Deus vai ter um novo plano para trabalhar agora com Israel durante a tribulação. Então agora na tribulação Deus vai tratar com Israel. Foi o que o Dr. Pentecoste falou e muitos outros têm da mesma maneira. Mas eu gostaria de falar esse comentário dele. Uma terceira visão, que é a mais famosa, talvez a igreja que vocês conheçam, vocês frequentam, vocês têm ouvido, pregadores, por aí. Essa é a número 1. A maioria crê assim. Crê que Jesus vem depois da tribulação. Aliás, muitos creem que Apocalipse é para hoje. Recentemente eu vi mensagem sobre isso, falando que nós estamos vendo 6 selos, e um deles é o Covid. Você não vê isso na Bíblia, mas fala de pandemias, de doenças e tal. Eles veem essas coisas para hoje. Eles não estudam literalmente como nós fazemos. São grandes homens de Deus. Não estou criticando nenhum deles. Essa é visão, ok? Tomara a Deus que eles não estejam certos. Você não acha? Cristo voltando depois da tribulação, significa que a igreja estaria aqui na tribulação para tudo aquilo de Apocalipse. Eles dizem que está acontecendo hoje, ou já aconteceu no passado. Eles veem essas coisas durante a era da igreja. Apocalipse, eles dizem, Apocalipse é para hoje. Eles não veem Apocalipse para o futuro. Esse é o problema da interpretação, que eles não interpretam literalmente essa profecia. Bom, tá aí. Mas ela é famosa. Muitos creem. Por que eles creem isso? Porque quando Jesus fala da vinda, ele mostra mais. Ele fala mais desta parte
dessa segunda vinda para estabelecer o reino. Por causa, aí depois que ele fala da igreja, então vem Paulo e fala do arrebatamento antes da tribulação. Não é essa que nós vamos estudar, nós vamos estudar sobre pré-tribulacionismo. Então, algumas evidências bíblicas do arrebatamento literal. Como que pode ser o arrebatamento? Existe mesmo? Já aconteceu? Já aconteceu. Enoque, por exemplo, já no começo da Bíblia, Gênesis 5, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e de repente não estava mais aqui. Deus arrebatou Enoque. Foi isso que aconteceu. Deus tomou Enoque daqui e levou ele para o céu. Nem experimentou a morte. Foi arrebatado, literalmente. Não sabemos nada de Enoque. Nada. Foi arrebatado. Elias, grande profeta, homem de Deus. Que homem de Deus. Foi também arrebatado na carruagem, que pegou ele e levou ele para o céu de carruagem, né? Foi para o céu. Eliseu viu e falou, carruagem de fogo do céu. Deus veio, levou Elias. Foi arrebatado daqui também, não morreu também. Paulo teve uma experiência ali, pegou o evangelho num certo lugar, foi apedrejado, tido como morto. E 2 Coríntios 12, ele diz, conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, que morreu, foi arrebatado, ele fala, arrebatado até o terceiro céu. Então, é a palavra que ele usa, naquela experiência que ele teve fora do corpo. Jesus foi, no certo sentido, arrebatado, sendo levado para o céu. Não foi arrebatado, mas ele foi, assim, subindo, quando ele foi ascendido, a ascensão, indo para o céu. Lembra? Jesus, em Atos 1, 10 e 11, Jesus foi sendo levado para o céu. E o arrebatamento da igreja, que nós já vimos claramente esses dois textos, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Agora, no arrebatamento, algumas coisas importantes. Haverá um retorno. Primeiro, Jesus volta para nos receber. É um retorno. Nós estamos aguardando. E Jesus falou em João 14, ele falou assim, eu vou e eu volto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu jamais teria dito, mas vou e eu volto. Vou preparar um lugar para vocês e voltarei para levá-los. Essa é a promessa, é um retorno. Jesus retornará. Haverá uma ressurreição naquele dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados. Haverá um rapto. Seremos arrebatados. Até dar uma pregação aqui, né? Para quem gosta de pregar com R's, está aí. Um retorno, uma ressurreição, um rapto e uma reunião. Cristo, meu pai, minha mãe que já foram, seus queridos que já foram também, vão ressuscitar. Vai ser um dia maravilhoso. Uma reunião da Igreja de Jesus, todos de todas as línguas, povos e nações juntos, adorando para sempre o nosso grande Deus Salvador, o Senhor Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Tem muitas adorações lá em Apocalipse, nós vamos meditar e ver algumas delas, por causa dessa reunião. Irmãos, como nós devemos aguardar a volta de Cristo? É aqui que nós devemos parar. Já sabemos que vai acontecer, a Bíblia fala sobre isso. Esperamos em Deus que a nossa, que a nossa posição esteja certa, que seja antes da tribulação. Eu creio que sim. Só Deus sabe exatamente. Né? Estudando, a gente crê dessa maneira. Outros não creem. Tudo bem, ele vai voltar de qualquer forma. Mas como é que nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus? Primeiro, temos que aguardar com alegria e expectativa. A nossa vida não está neste mundo, queridos. Nós não fomos salvos, nós não pertencemos a este mundo. Igreja, nós não pertencemos a este mundo miserável. Não somos daqui, não somos daqui. Então temos que estar alegres. Esse mundo não é nosso. Não pertence a nós e nós não pertencemos a ele. A bagunça que está toda aí não tem nada a ver conosco, não somos daqui. Então temos que ter essa alegria de saber que o nosso fim está lá no céu com Jesus. E se morrermos, é lucro, Paulo disse, não é? E se não morrermos, aguardar, porque já já ele vem. Com expectativa, vem, Senhor Jesus, vem hoje, Senhor Jesus, é hoje que o Senhor vem. Os sinais que estão acontecendo, vem, Senhor Jesus. Essa não é ansiedade, mas expectativa, aguardando, com ânimo, com alegria, né? Com vigilância e diligência. Sim.
Jesus disse, vigiai. Vocês não sabem quando, não sabem o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano. Então, vigiai. Seja diligente, tá bom? Enquanto vigia, enquanto está aguardando, enquanto está alegre, vai olhando, vai prestando atenção, não durma, acorde, é a hora, igreja. É isso que nós temos que fazer, vigiar. Também Apocalipse 1:3, nós vamos ver semana que vem, uh, temos que ler, ouvir e obedecer os ensinos desta escritura, diz Apocalipse 1:3. Então, enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós temos que ler a palavra de Deus, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Não é só, ai, que bom, vou para o céu, vamos aguardar, né? Um dia ele vem, puxa, que bom, a vida é maravilhosa, ninguém tem que saber de nada mais. Não, obedecer a palavra de Deus. E Jesus disse, ide, fazer discípulos de todas as nações, prega o evangelho a toda criatura, vai, fala com os que não conhecem. Então nós temos que ouvir o que Jesus está nos ordenando a fazer. É nossa tarefa. E nós vamos prestar conta de tudo isso para o nosso Deus. Ah, Jesus, eu não fiz. Lembra daquela parábola, né? O servo que não fez. Temos que aguardar com uma vida limpa, santa, que glorifica a Deus. Hebreus 12:14 fala, ninguém verá ao Senhor sem a santificação. Então, temos que estar com vida limpa, santa. É aí que eu falo que seria até bom que passasse pela tribulação mesmo, né? Com uma vida tão suja que a Igreja de Jesus, muitos estão vivendo, mas talvez muitos que estão vivendo assim nem são, nem pertencem, só falam que são, mas quem sabe? Jesus conhece os que são dele, não é verdade? Naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca te conheci. Mas Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, aquilo fez, mas usou meu nome em vão, porque eu nunca te conheci. Que triste. Então, irmãos, vida santa, limpa, condizente com o nosso Senhor. Né? 1 João 3 fala que nós temos que guardá-lo e viver uma vida como ele foi. Nós temos que ter uma vida limpa, santa, que glorifica e agrada o nosso Deus que nos salvou. A grande pergunta, e aqui está a resposta. Quando será a volta de Cristo? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Sabe aquela pergunta que, se você tem a resposta, você está rico? Esta é a pergunta. E eu vou dar a resposta para vocês. A resposta foi dada por Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Perguntaram para Jesus, falou assim, daquele dia ninguém sabe o dia nem a hora. Há muitas profecias que dão sinais das coisas, Jesus deu os sinais da vinda dele exatamente por isso, porque ele falou, vocês vão aguardar. Se eu desse o horário, o dia e hora, vocês iam ser bem espertinhos, né? No último minuto, é hora de pedir perdão, porque Jesus está voltando. A hora de pedir perdão é agora, porque Jesus está voltando, sim. Certo? Mas quando será a volta de Jesus? Não sabemos, né? Mas pode ser a qualquer momento. Jesus falou exatamente essas palavras. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Senhor Jesus, nosso Salvador, disse essas palavras em Mateus 24. O texto todo, em Mateus 24:42, ele fala sobre isso. Nossa tarefa é vigiar, porque vai ser qualquer momento. Como Paulo diz, no momento, no abrir e fechar dos olhos, Jesus está aí. Então, qualquer momento. Uma coisa nós sabemos que será em breve. Jesus falou, venho sem demora. Venho sem demora. Tá bom, Senhor Jesus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então já passou 2000 anos no nosso tempo, mas para Ele é sem demora. Nós vamos viver a eternidade com Ele. E 1 Pedro diz que se alguns têm como demorado a volta de Jesus, é porque ele está usando de misericórdia para com aqueles que ainda não se arrependeram. É por isso que está sendo demorada, por nossa culpa.
Nós temos que anunciar o Evangelho, porque muitos estão aí perdidos ainda. Não é? Eu não quero que meus filhos, meus irmãos, meus parentes, meus amigos se percam. Então, nossa tarefa é anunciar para eles. Jesus vai vir sem demora, e pode ser hoje. Na hora certa, ele vem. E quem já ouviu e não aceitou, infelizmente vai se arrepender no dia seguinte ou na hora seguinte. E vai aceitar ele como Salvador. Assim espero. Por isso nós temos que anunciar de um jeito ou de outro. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Espero que dê tudo certo. Se não der, eu volto aqui e tento de novo, ok? Um vídeo muito interessante, um pouco chocante, uma mensagem muito verdadeira sobre isso que estamos pregando. Foi preparado por esse irmão que eu não conheço, Vermerson Lima. Tá no YouTube, então essa é a fonte, ok? Obrigado, Vermerson, por ter feito esse vídeo tão bom. Aí está. Um dia, os meios de comunicações vão se voltar para um fato que com certeza vai causar pavor em todo mundo. Um povo vai desaparecer misteriosamente da Terra. Será a realidade deste dia. A volta de Jesus para buscar a tua igreja e ir com ele para o céu. Então não vacile, se volte para Deus. Entregue sua vida para Jesus Cristo, que é o único que pode te dar a salvação, para que você não possa ficar e ouvir a notícia triste e também lamentar: meu Deus, que será de mim? Eu não ouvi a tua voz e já chegou o fim. Não demore, Jesus te espera de braços abertos. Deus diz que Jesus virá. Quando você menos espera, ele virá na nuvem. Analisa qual o problema que aflige a tua vida. Não haverá escape para quem ficar aqui. A terra em agonia, a angústia vai sentir. O mar vai requerer o seu espaço e vai bramir. A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. O povo que ficar não vai ter pra onde fugir. Nós estamos assistindo o princípio do final. E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir. Por isso, enquanto este mundo está vivendo na ilusão, a igreja se prepara pra morar lá em Sião. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar. Mas enquanto este mundo o anticristo governar, lá no céu a igreja canta: Santo, Santo, sem cessar.
Quem ficar vai ver a guerra, de tristeza vai chorar. Quem subir vai ver a glória, abraçado a Jeová. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião eu vou subir. Eu vou voar, na glória vou entrar. Quando o noivo desejado a igreja arrebatar, eu vou cantar, vou adorar. Não sou daqui e aqui não vou ficar. Eu vou louvar, vou exaltar, vou cantar eternamente. Santo, santo é Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Santo, santo, santo é Jeová. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus, os santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E disse Jesus: eis que cedo venho, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo e o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Então, meus queridos, eu fiquei emocionado, não sei vocês. Eu já vi tantas vezes esse vídeo, mas é emocionante, né? Só de imaginar como poderia acontecer e o que vai acontecer com aqueles que vão ficar. Nós estamos vivendo o começo do fim, nós estamos no começo do fim. E a pergunta: você está preparado? Você está pronto? Está pronta? Seus amigos, sua família, seus pais, seus irmãos, seus filhos, os mais chegados de você, estão prontos? Nós temos que perguntar, nós temos que pensar nisso. Enquanto aguardamos com alegria a volta do Senhor Jesus, ao mesmo tempo tem que não ficar triste, mas alertas por aqueles que vão ficar. É a nossa tarefa, queridos. Não podemos só assistir isto, ouvir esse estudo e ficar para nós. Não podemos, isso não é para nós. É para nós alertarmos outros. Se Jesus voltasse hoje, agora, pum, como aconteceu naquela igreja lá, aquele filme, não pode acontecer, não é? E vai acontecer dessa maneira mesmo. Muitos que estão na igreja não vão, nem tem salvação. Se for com você, você tem certeza que você é salvo, você tem certeza que você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você tem certeza que Jesus voltará agora, você vai. Se não, nem termina esse estudo agora. Pede em nome de Jesus que Ele te perdoe seus pecados. Receba Ele, aceite o sacrifício que Ele fez naquela cruz por você e aceite: Senhor Jesus, me perdoa, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, obrigado por ter morrido por mim, me salva, Senhor Jesus. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, a Bíblia diz. Então é agora. Se não fez, faz agora. Ou então você vai ficar. E não vai ser nada bom. Se Jesus voltasse, vão dizer não agora, mas no final de 2020, então temos 3 meses ainda. O que vai mudar na sua vida hoje? Qual a sua perspectiva de pensar? Não vai ser hoje, mas vai ser até o final desse ano. Se Jesus tivesse dado a data, vai ser no final deste ano. O que mudaria hoje na sua vida até lá? O que você vai fazer daqui para frente? Como você vai... Alguma coisa nós temos que pensar. Está perto.
Pode ser hoje, pode ser o final desse ano, pode não ser. Mas nós temos que ter a mesma atitude. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida e nos nossos planos em relação à eternidade sobre esse assunto. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus Salvador, o teu Filho amado, que foi enviado para este mundo porque nós somos pecadores, nós desobedecemos, como Adão e todos nós desobedecemos a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo em obediência. Obrigado por ter nos ensinado, por ter nos amado. Obrigado por ter morrido na cruz por nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque a ressurreição do Senhor Jesus garante a nossa também. Ele está vivo, está agora aqui conosco. Obrigado, porque um dia, de alguma maneira, a palavra veio a mim e veio a cada um de nós aqui. E nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, mas tem outros na minha família, nas nossas famílias, tem nossos amigos, tem pessoas que nós amamos que ainda não têm essa mesma salvação, talvez já ouviram, talvez não prestaram atenção. Nos use, nosso Deus, para alertar, para pregar o Evangelho a toda criatura como o Senhor mandou. Nos ajude a investir nos missionários que estão fazendo o trabalho, nos ajude a aprender como fazer isso, nosso Deus, a contar o que o Senhor fez em nós, para ajudar outros, e nos ajude a contar sobre a volta do Senhor Jesus. Vão ter-nos como loucos, não importa, Senhor Deus, nos use para alertar esse mundo, Senhor Deus, do que vai acontecer. Nos ajude, nos dá coragem do Senhor. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Então nos ajude, nosso Deus, nesse espírito do Senhor, irmos e alertarmos outro, e parar com essa timidez, e ficar arraigado nesse mundo podre, nojento, que vai piorar ainda mais. Não temos nada a ver com esse mundo, então nos ajude, nosso Deus, a converter o nosso coração a Ti de vez. Não pela salvação, mas para a atitude que temos que ter aguardando a volta do Senhor Jesus. Que suplicamos isso, nosso Deus, em nome do nosso maravilhoso Senhor Salvador, e clamamos: vem, Senhor Jesus, Maranata.